Bem, mais uma vez, boa tarde a todos, o pessoal que está nos assistindo nesse instante pelo Zoom, sejam todos bem-vindos também. Muito obrigado por colaborar com esse evento, diretamente de Belém do Pará para todo o planeta. A gente está recebendo aqui, hoje, ela que já é muito conhecida de vocês, ela que traz as comunicações aí através da Sheliana, na intimidade, médica, fundadora da Casa do Consolador, faz diversos atendimentos, tanto animais quanto atendimentos terapêuticos a pessoas também que procuram a Casa do Consolador. Dispensa comentários, então, recebam com muito aplauso e carinho, doutora Mônica de Medeiros. Boa tarde, pessoal. Deixa eu acertar o cronômetro aqui. Bom, pessoal do Zoom também, né? Já falando antes que eu esqueça. Bom, o Bruno pediu para eu falar sobre abdução, né? É uma das temáticas importantes, embora, na minha opinião, não seja a mais relevante, é uma das temáticas importantes da presença dos extraterrestres aqui na Terra. Foi o starter deste contato, mas como a gente vai ver ao longo dessa hora, está longe de ser a mais importante. Próxima, por favor. Próxima, por favor. Isso. Ciência sem religião é manca. Religião sem ciência é cega. Albert Einstein. Quem conhece a gente sabe que eu sempre me defino como cética, e eu sou mesmo, porque a gente tem que ter o pé fincado na lógica da ciência, não no cartesianismo, mas na lógica da ciência, e a mente liberta para estar no espaço. Se nós não tivermos a raiz na ciência, nós não vamos conseguir abranger tudo o que acontece no cosmos. Então, na minha opinião, aquilo que cientificamente não é possível é, no mínimo, discutível. Não vamos falar a palavra mentira, porque ela é chata, mas é, no mínimo, discutível. As leis herméticas, não é, que o Hermes Trismegisto trouxe no Caibalion, elas regem o universo. Não foi ele que inventou, o cara só traduziu. Ele só trouxe para nós, esse viajante das estrelas, que esteve aqui milênios antes de Jesus. Então, existe uma lógica que rege o universo, e é por isso que o universo tem ordem. O caos serve à ordem. E isso é uma realidade que nós nunca poderemos esquecer. Próxima, por favor. É legal, não ficar subindo devagarzinho, eu fico numa emoção. Essa aqui é a castanheira, que vocês também conhecem, né? Um dos grandes tesouros deste Brasil, que não conhece o Brasil. A gente acabou de vir do Amazonas, né? E eu cheguei à conclusão que o Sul e o Sudeste não sabem da pujança e da grandeza que é o Brasil do Norte e do Nordeste. Este é o verdadeiro Brasil. Lá a gente está colonizado, aqui é Brasil, né? Isso é vida, é saúde, é riqueza, certo? E este aqui é o imbé. Vocês conhecem o imbé? Essa arvorezinha aqui, o imbé? Também é daqui, gente, região norte. Enquanto esta é saudável e faz um bem danado à saúde, aquela mata. Árvores frutíficas, ambas. Uma é vida e saúde, a outra é morte. E isso é ufologia, e isso é espiritualidade. O que é verdade, cura. O que é mentira, mata a esperança, e pior, mata a fé, que é o maior tesouro que nós temos, né? Próximo, por favor. E é lógico que nessa temática, ufologia, nós temos Alien e o Predador. Vocês lembram desse filme, não? Lembram? E o ET do Spielberg, né? O mais fofo de todos. Gente, eu não sei onde ficar, porque eu sou grande, eu ocupo um grande espaço. Acho que eu vou ficar aqui para não atrapalhar. A ufologia é isso. Ó, o cinema traz para a gente o Alien e o Predador, o que vem, arrebenta e mata toda a coitada lá da Ripley. E o ET, quem é que não chorou no ET, né? Eu ainda choro, o pior é isso, eu ainda choro. E as duas coisas são verdadeiras, tá? Nem todos são aliens predadores, não são mesmo, e nem todos são ETs bonzinhos. Porque o nosso universo é bipolar, o nosso universo ainda é muito jovem. O nosso universo ainda não consegue ser apenas uma energia. Nem sei se os universos mais velhos conseguem. Ah, nesse aqui é o que a gente conhece.
Então, é claro que aqui existe bondade e maldade na mesma criatura, né? Enquanto nós não atingimos um nível evolutivo muito superior. Na sombra, todos temos. O fato de você pilotar uma nave espacial, de você ter uma nave espacial, não quer dizer que você seja evoluído. Estão aí os draconianos, que têm naves avançadíssimas, estão presos aqui na Terra por causa da quarentena que foi decretada quando houve o dilúvio bíblico, né? Que a nossa Terra se tornou um planeta em quarentena, e eles ficaram presos aqui, mas eles têm uma tecnologia avançadíssima. Então, a gente não pode achar que porque ET é santo. O Chico Xavier estava indo para Barretos com um amigo visitar a irmã dele, que tinha sido operada do coração, e no meio da estrada o carro parou. E eles viram uma luz laranja baixando num pasto, ali pertinho. O que Chico fez? Começou a rezar, chamou o Emmanuel. Aí dessa luz aparece um ET enorme, alto, feio pra caramba, né? Assim, um ET cinzento, muito magro e tal. E o Emmanuel chegou e falou, reza mesmo, Chico, porque a intenção desse ser não é boa. Claro que o Chico começou a rezar mais ainda. De que o ser para, dá meia volta e abduz uma pobre de uma vaca, sabe-se lá o que fizeram com a vaca. Mas o interesse do ser era os humanos que estavam no carro. Por interferência divina, porque é lógico que a Terra tem os seus protetores, a Terra tem suas linhas de defesa espiritual, não é assim porque eu dirijo uma nave eu posso, isso não é verdade, né? E interferiram e salvaram a vida do Chico e dos dois homens que estavam com ele no carro. Então, o Chico falou para o Geraldinho assim, Geraldinho, meu filho, se você viu os baixinhos, cabeçudos de olhos grandes, eles são bons e amigos, mas se você vir os grandões, Geraldinho, corre o mais rápido que as tuas pernas permitirem. Então, não devemos fazer apologia, como a Margarete falou, eles não são deuses, não, são seres em evolução como nós. Próxima, por favor. Quem é extraterrestre? Quase todos, próxima, nós. Quase todos nós. Sabe por quê, pessoal? A Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos. Quem começou aqui no reino mineral já deve ser espírito angélico. Se não é, tem um sério problema de demência cerebral. Não dá para pensar assim. Então, muito provavelmente, nenhum de nós aqui é evolutivo primário da Terra. Isso quer dizer que nós começamos as nossas trajetórias em outros mundos. Qual? Não faço a menor ideia. Só Deus é que sabe. Por quê? Porque tem planeta para caramba. Só na nossa galáxia são 200 bilhões de estrelas. Mais ou menos 400 bilhões de planetas. Como é que a gente vai saber de onde veio? Não é? É meio difícil, só Deus é que deve saber. Agora, se é possível que haja um evolutivo primário da Terra, ou seja, começou a trajetória nos minerais da Terra aqui, é possível sim, é claro que é possível. Contudo, a maior probabilidade é que nenhum de nós aqui seja terrícola. Nós todos somos extraterrestres, porque começamos a nossa vida em outros planetas e estamos na Terra, escola para rebeldes, teimosos, indisciplinados, os maluquinhos, entendeu? Colocaram a gente no braço de Órion, que é a periferia da Vila Láctea, perto de Órion, que é um pessoal barra pesada pra caramba, entendeu? Fizeram guerra lá, destruíram o planeta, aquela turma é pesadinha. Então, estamos nós na periferia de uma galáxia que não é grande coisa, num planeta debaixo de uma estrela de terceira grandeza, é óbvio que boa coisa não somos. Mas estamos no momento de nos tornarmos seres com mais esperança, porque o nosso planeta vai transcender para a regeneração. E eu acho que nenhum de nós aqui quer ser exilado, né? De jeito nenhum. Então, está nas nossas mãos permanecermos terrícolas. Ah, mas eu vim das Pleiades, eu vim de Arcturus, eu vim de Capela. Que bobagem que você deve ter feito, né, filho, para cair aqui. Porque você sai de um lugar melhor para ir para um pior, então você deve ter realmente vindo no exílio.
Então, o que eu estou falando não é para qualquer coisa que não seja tirar da nossa cabeça as bobagens que colocam lá. Não importa de onde eu seja, eu sou filho, filha da fonte criadora, deste universo com toda certeza. Nenhum de nós é essencial, mas todos nós somos especiais. O universo que nós vivemos não seria o que é se nós não existíssemos, porque foram as nossas decisões, são os nossos medos, são as nossas pulsões, as nossas crenças que tornam o universo o que ele é hoje. Então, embora nenhum de nós seja especial, aliás, nós todos somos essenciais. E isso já é bom pra caramba, vocês concordam? Porque é a verdade. E a gente nunca erra por escolher o caminho da verdade, de sermos apenas o que somos. E o que somos? Extraterrestres, tendo uma experiência, ou 2, ou 3, ou 500, num planeta chamado Terra, que agora vai fazer a sua transição para ser um planeta de regeneração e prova inicialmente. Próxima, por favor. Agora, é uma coisa que a gente tem que entender, e isso para mim é muito importante, que existem leis universais. E cada planeta é regido por uma lei. O campo quântico do planeta Terra, ele tem regras. Por exemplo, se você traz um reptiliano para viver aqui, ele pode viver como reptiliano? Não. A genética dele tem que ser adequada para a genética dos adâmicos da Terra. O pessoal que veio de Capela, e isso é escrito em vários livros, o pessoal que veio de Capela teve o DNA alterado para poderem gerar corpos adâmicos no Homo erectus, lá atrás, na Era das Cavernas ainda, no Homo erectus. E foram estes exilados de Capela, reptilianos, que tiveram o DNA alterado, que encarnaram nos Homo erectus, que trouxeram conceitos de tribo, o fogo, a música, o desenho rupestre, o início da vida inteligente. Desenvolveram a roda. Vejam quanta coisa esses répteis de lá, transformados em humanos de cá, fizeram. Mas eles tiveram o DNA alterado. Por quê? Porque este planeta comporta apenas e tão somente o DNA do planeta Terra. Vocês já ouviram falar que os Estados Unidos, a Rússia e a China estão em missões aí para desenvolver humanos para viver em Marte, não viram? Já devem ter visto isso. A tataraneta do Eisenhower, a Laura, nós dividimos quarto em congressos, né? E a Laura me contou, e contou em congresso também, aliás, ela fala isso publicamente, ela foi treinada desde os 12 anos, porque ela era paranormal, para ser parte das primeiras equipes da Terra que iriam colonizar Marte. Então, ela conta um monte de coisa. Por que a missão não foi feita em Marte ainda? Porque eles estão tentando, sim, estabelecer uma colônia lá. Por que não acontece? Porque o DNA dos seres da Terra não é compatível com Marte. A Sheliana é adâmica como nós. O DNA dela não é compatível com o nosso planeta. Embora ela seja adâmica como nós, ela não conseguiria sobreviver na Terra. Por quê? Porque o DNA dela não é compatível com o planeta. E isso é uma realidade. Então, gente, existem DNAs similares, mas ainda assim não compatíveis com a manifestação tridimensional de cada um de nós no planeta Terra. Ou seja, quem vive na Terra tem um DNA da Terra. Ah, mas não pode? Não. Por quê? Porque não é compatível, isso é ciência. E a gente tem que ter os pés na ciência, tá certo? Então, o DNA dos hominais da Terra é considerado cosmicamente como o DNA raiz da Via Láctea. O David Jacobs, que é o maior pesquisador, com a maior casuística de protocolo de estudo de abduzidos, tem relatos, né, nos Intruders, no livro dele, Intruders, tem tradução em português, mas é difícil de achar e é caro pra caramba, mas na Amazon vocês conseguem em e-book, que não fica tão caro. Os insetoides ensinaram para os zeta-reticulianos fazer clonagem. E é lógico que, porque eles é uma espécie
materialista, cartesiana, tão cartesiana quanto nós, que não acreditava, parou de acreditar no mundo espiritual, parou de acreditar que existia a eternidade da alma, parou de acreditar em alma, não é matéria, não existe. Famintos pelo consumo, famintos por drogas e bebidas e a vida material e ficar rico e tal, e os insetóides ensinaram para eles clonagem. Eles começaram a clonar e faziam clones para pegar órgãos e transplantar neles para eles não envelhecerem. Por quê? Porque eles não acreditavam que havia alguma coisa além do corpo físico. Este excesso de clonagens acabou com a diversidade biológica deles, ou seja, decretou a extinção para os zeta-reticulianos, o ET. E aí, quando eles entraram nesse processo, os insetóides se sentiram responsáveis e começaram a procurar um DNA raiz. Onde vocês acham que eles acharam DNA raiz? Exato. E é por isso que eles entraram em contato lá no final da Segunda Guerra Mundial com o Truman e depois com o Eisenhower e fizeram um acordo com eles para poderem abduzir humanos fora dos Estados Unidos, a fim de pesquisarem e conseguirem criar híbridos que devolvessem a diversidade biológica para eles, zeta-reticulianos. Então, os Greys, quando vieram para a Terra, vieram com um propósito absolutamente egoísta, que foi salvar a espécie deles. E aí começaram as abduções. Ah, mas não pode nos Estados Unidos. Sério mesmo? O que é Estados Unidos? Eles começaram a abduzir nos Estados Unidos, inclusive, os primeiros casos relatados e estudados foram norte-americanos, como a Beth Barney Hill, a Elizabeth Andreasen, que são os casos muito estudados de abdução nos Estados Unidos, logo no início da ufologia moderna. Eles começaram a fazer essas abduções porque eles queriam o quê? Criar híbridos que devolvessem a diversidade biológica com a capacidade de reprodução deles. Quem é que passa a encarnar nesses seres híbridos de humanas e humanos com greys, que são montadas, as crianças são geradas aqui e levadas para lá? Espíritos missionários, que começam a devolver para os zeta-reticulianos ética, moral, amor, carinho, altruísmo, misericórdia, compaixão. E aí, os greys, que eram uma raça não confederada, pede para voltar para a confederação, e hoje eles são confederados, só que o nível vibratório deles é muito similar ao nosso, e é por isso que eles são os caras que mais têm contato conosco. Entenderam? Como a história do DNA é complicada? DNA daqui não nasce lá, você tem que hibridizar o DNA e a pessoa mudar de corpo, mas vai nascer lá com o DNA deles lá. E os deles lá podem nascer aqui? Se for necessário, sim, mas com DNA absolutamente humano. Isso é ciência. E o Allan Kardec foi bem claro, né? Quando a ciência e o espiritismo estiverem em contraposição, fique com a ciência. E é assim que a gente deve ficar. A lógica tem que sempre ser superior. Tá? Algum encarnado na Terra pode ter DNA diferente do campo de manifestação planetário? Não, não pode. Próxima, por favor. Próxima, por favor. Obrigada, hein? Eu sei que está mais legal aí o que você está vendo no seu telefone. Bom, os ETs, eles exigem da gente pré-requisitos para trabalhar. Evolução e maturidade, tá? Então, extraterrestres não confederados, quer dizer, extraterrestres confederados não trabalham com humanos sem conhecimento. Primeiras vezes que eu tive contato com a Sheliana, ela falou, estuda astrofísica. Eu falei, mas de jeito nenhum. Eu era uma péssima aluna de física. Ah, se você quiser me entender, você vai estudar astrofísica. Toca, a gente estuda. Aí a Margarete teve a mesma orientação, né, Margarete? A Sheliana deve adorar a astrofísica. Propósito. Se o humano não tem um propósito de fazer o bem, não vai trabalhar com ET confederado, tá? Ações em prol do bem maior, mas ação real, não é ação de rótulo, de para tirar fotografia, é coisa que é prática, provada, comprovada e que resiste a qualquer tipo de auditoria. E ética. O humano sem ética não trabalhará de modo algum com o extraterrestre confederado. Aí cai uma consulta, uma pergunta engraçada, né?
A gente sabe o que é ética? Vocês acham que o humano da Terra sabe o que é ética? Acho pouco provável, né? A gente até pode entender ética, pode saber que é importante ética, mas nós não conseguimos ter um comportamento ético o tempo inteiro. Vocês concordam comigo? Mas a ética, eles exigem que nós sejamos o mais ético possíveis. Vou dar um exemplo para vocês. Ninguém incorpora ET. Por quê? Porque ET é encarnado. Os extraterrestres que têm contato conosco, em sua maioria, são encarnados. Alguns são desencarnados, são chamados de ultraterrestres, porque eles não têm mais corpo físico. Mas todos eles, extraterrestres ou ultraterrestres, eles só se comunicam por canalização. Nós temos aqui na nossa cabeça, isso no corpo mesmo nosso. Vocês já ouviram falar do fio de prata, não viram? Que liga o perispírito ao corpo físico? Pois é, esse fio de prata entra aqui na nuca, numa estrutura chamada mesencéfalo, e esse prolongamento do perispírito se conecta com uma estrutura extremamente elaborada chamada Sistema Ativador Reticular Ascendente, ou SARA para os íntimos. É através do SARA que a gente comanda o cérebro que comanda o corpo. Então, o corpo nada mais é do que o robô que a gente comanda, tá certo? A canalização, o ET, ele faz uma leve pressão na nossa nuca, quando ele entra em contato com o nosso fio de prata, e pelo fio de prata dele, ele passa a comandar o nosso SARA. Então, vem um download de informação numa velocidade muito alta. Enquanto eles estão falando, nós estamos absolutamente conscientes do que eles estão falando, e quando eles se vão, você fica com alguns fragmentos como se fosse um sonho. Você não fica inconsciente de modo nenhum, mas quando eles se vão, é como se você tivesse sonhado. Ficam alguns fragmentos só, mas não fica tudo. Mas tudo que você sente é uma pressão na nuca, porque é quando eles te contactam. A incorporação é diferente, porque você tem um mentor que chega, ele toca no teu chakra escapular esquerdo, ele faz um circuito mediúnico com a sua pineal, é um outro tipo de energia que assoma, que a gente chama de incorporação, mas não é incorporação, porque ninguém sai do seu corpo para eu tomar ele para mim, né? Só se você for um médium inconsciente, que hoje em dia está em extinção, são poucos. O Robson Pinheiro é um exemplo de um médium inconsciente, né, Marcão? Esse é um dos raros hoje existentes, né? Então, é um outro fenômeno, tá? Mas, veja, a Sheliana, a primeira vez que ela apareceu na Casa do Consolador, em 2004, em público, né? A casa devia estar com umas 250 pessoas, mais ou menos. Ela falou como ela ia trabalhar, naquele jeito militar que vocês conhecem, que ela tem. Naquela época, ela falava tão metálico que ela quebrava de janela, né? E ela disse, esse vai ser meu único canal verbal, enquanto mantiver-se na missão. Na hora que não estiver, através dela mesma eu falo qual vai ser o meu próximo canal. Você não tem comando, ela fala o que ela bem entender. E aí um cara do Rio começou a mistificar, como mistifica ainda hoje, que está recebendo a Sheliana, aquela coisa toda. E eu falei para a Sheliana, você tem que ser clara, porque às vezes você é ambígua, você não dá a entender. Pau é pau, pedra é pedra. Às vezes você fala assim, é uma pedrinha no pauzinho, aquela coisinha toda. Você tem que ser clara. Eu falei, se você não for clara sábado, eu vou fazer a comunicação no seu lugar. Você vai ver só o que eu vou te fazer. Ela falou, você vai fazer? Eu falei, vou sim, você tem que ser clara. Deixa claro, isso aí é uma palhaçada, mistificação e tal. Até conversei com o Robson estava pistola com o cara também, que o cara estava mistificando o Jamal. Aí no sábado ela veio, né? E eu falando para ela, Sheliana, seja clara, pau é pau, pedra é pedra, não tem pauzinho pedrinha, esse negócio todo. Ela falou, eu falei assim, ela falou, porque senão você vai interferir. Eu falei, se não vou interferir, você vai ver só. Gente, ela fez eu esquecer o meu nome, eu não sabia quem eu era. Entendeu? Eu falava assim, aquele desespero, quem sou eu? E ela dando, mas ela foi clara, né, Margarete? Pelo menos clara ela foi. Mas você quer mesmo me desafiar? Porque ela quis provar bem qual é a diferença entre o canal sério e quem não serve para ser canal. Se eu tivesse interferido, vocês podem ter certeza que naquele momento ela falava, não trabalho nela, vou trabalhar no fulano de tal. Porque ela é assim. Porque acima de qualquer coisa existe a missão. Tá? Então, nós podemos enganar quem quisermos, mas a gente não pode enganar os ETs. E isso é muito sério, porque o cunho de responsabilidade é muito grande.
Porque você sabe que o que você mentir e inventar e desviar pessoas do caminho da luz, nesse momento que não tem mais segunda chance de encarnar na Terra, dá exílio. Então é bom seguir a cartilha da verdade absoluta. Próxima, por favor. Opa! Bom, e como ele pediu para a gente falar sobre as fases, né, sobre a abdução, o projeto Nova Terra, o projeto da Confederação Conosco, obedece uma sequência de 5 fases. A primeira fase, que começou no final dos anos 30, é a fase da observação, quando a Confederação, a pedido dos prepostos de Cristo, que ficam no plano de diretrizes planetárias, pediram a interferência para evitar que os draconianos que estavam aqui vendessem tecnologia para os governos belicosos. E a gente sabe que a Alemanha do Hitler quase construiu um disco voador, né? Felizmente não chegou, porque talvez hoje a história fosse diferente. Dessa primeira fase de observação começou exatamente quando nós começamos a mexer em energia nuclear. A segunda fase, começada no final dos anos 40, e que foi até o 2010, mais ou menos, foi a fase de abduções e contatos. E é diferente, como a Margarete falou dos contatos, né? Contato, o humano é selecionado porque é um líder, é um formador de opiniões, é uma pessoa que pode traduzir o que é bom. Ele vai para a nave convidado, e o abduzido que vai de livre espancada à vontade. Se você quer, você vai. Se você não quer, você também vai. E não adianta dizer que você está com enxaqueca hoje, não, porque eles te dão um remédio qualquer e te levam de qualquer jeito. Depois eles começaram, pela utilização do material genético dos abduzidos, a criar híbridos, né? E, por volta do ano 2000, começaram a introduzir estes híbridos na humanidade terrícola. Ano 2000. Nós estamos agora com 22 anos, que é a idade do Emmanuel, por exemplo. Não estou dizendo que o Emmanuel é um híbrido, tá? Não estou falando que não é, não. Mas eles começaram a nascer no ano 2000, que são as crianças cristais. Crianças que têm uma capacidade maior de enxergar a própria sombra, então, por isso, elas têm mais facilidade em aceitar, mais empatia, mais compaixão, mais verdade. A quarta fase foi a fase de ativação, que começou em 2018, que foi muito importante, porque ativou um monte de pessoas no mundo inteiro que, de repente, pararam de comer carne de todas as formas, de repente passaram a prestar atenção nos animais, a prestar atenção na natureza, até eu tenho alguma coisa para fazer, eu preciso fazer alguma coisa, que foi aquele... né? E isso mexeu realmente muito, e nós, por causa da massa crítica que chegamos neste 2018 para cá, 2017, 2018 para cá, nós estamos hoje com um consciente coletivo da Terra acreditando realmente na existência de seres de outros planetas aqui entre nós. Próxima, por favor. A última fase é o contato em massa. Provavelmente a maioria de nós vai estar desencarnada quando ela acontecer. Agora, qual é a definição de abdução? É um sequestro de hominais ou animais realizado por seres com tecnologia superior à que conhecemos hoje oficialmente. Por que oficialmente? Porque tem muitas naves que as pessoas veem, principalmente as triangulares, que são feitas aqui na Terra, que já tem, sim, troca de material, e tem até engenharia reversa para construir essas naves, tá? Isso aqui já existe bastante. Então, em tese, por tecnologia além da nossa. Próxima, por favor. John E. Mack, psiquiatra de Harvard, quase foi caçado, coitado, porque ele começou a pegar pessoas que chegavam para ele e contavam relatos de abdução. E aí ele falou, bom, eu vou fazer uma tese, os abduzidos. E aí ele quase perdeu o direito de ser médico nos Estados Unidos. Se ele tivesse falado síndrome do abduzido, teria sido legal, porque é só mais uma síndrome. Não, mas ele bateu o martelo. Eles são abduzidos. O cara tinha muita coragem. Foi atropelado numa rua tranquila em Londres. Não é engraçado? De manhã, o cara estava bêbado, 10 da manhã, subiu na calçada de uma rua tranquila em Londres e matou um homem que estava trazendo a verdade sobre os governos terem contatos com ETs. Você vê, engraçado, né? Próxima, por favor. Mack disse que há milhões já foram abduzidos. Ó,
milhões de humanos já foram abduzidos. E isso baseado no quê? Nos estudos que ele fez. Próximo, por favor. E tem muita gente séria que pesquisa esse assunto. O brasileiro Mário Rangel, o norte-americano David Jacobs, que eu acabei de falar para vocês. O Mário e o David acham que todo ET é malvado. Bud Hopkins, norte-americano já falecido. Esse aqui foi o único falecido dos três, tá? Bud Hopkins também achava que só tinha ET ruim. Por quê? Porque eles estão viciados em abduzidos norte-americanos. E os abdutores, os ETs que abduzem lá, não são os ETs que abduzem cá. Os daqui são legaizinhos. O de lá, Deus que me perdoe, viu? Então, você que mora nos Estados Unidos, se benze bem. O John e Mac, a Gilda Moura, na minha opinião, a maior referência brasileira da ufologia clássica, uma senhora de mais de 80 anos, um gênio, esteve em todos os grandes congressos de ufologia com os monstros sagrados da ufologia moderna, sabe muito sobre abduzidos, essa mulher, e a nossa diva Margarete Áquila, que tem uma casuística enorme também. Tá vendo? Eu pus você aqui. Próxima, por favor. Depois fazer o quê? E os casos famosos, né? Betty Barney Hill e a cachorrinha Suzy, ela também foi abduzida. Casal multirracial, numa época em que os negros não podiam dormir em qualquer lugar nos Estados Unidos. Vocês já viram o filme Green Book? Foi dessa época. Eles estavam procurando um lugar para dormir. Não achavam, e aí começaram a ver a luz laranja. Quando vocês virem uma luz laranja, sai correndo. Porque eles também foram abduzidos pela luz laranja. Eles desesperados, né? Quando viram que a luz parava, eles paravam. Eles andavam, a luz andava, viram sirene, acharam que era a polícia, entraram com o carro e tudo dentro da nave. No dia seguinte, eles acordaram na estrada, e a cachorrinha muito nervosa. Aí eles foram para casa, e a Beth, né, falou, alguma coisa diferente aconteceu para nós. Escreve no quarto, eu escrevo na sala, e a gente compara. E eles dois descreveram contato com os adâmicos muito altos, que falaram para ele sobre a história da Terra. Aí ela ligou para a irmã dela e falou, olha, a gente foi abduzido. O que a irmã dela faz? Liga para a base da Força Aérea perto da casa deles. Uma hora depois tem 2 militares do projeto Livro Azul, e aí acabou a paz de espírito desses coitados. Eles foram os primeiros a serem hipnotizados para o primeiro estudo, e o psiquiatra não acreditava em abdução. Felizmente, o Alan Hynek, da NASA, entrou em contato, estudou o caso deles, e obviamente não foi dado... foram abduzidos porque o governo norte-americano não deixou, mas até testes de DNA eles passaram. Travis Walton, vocês já devem ouvir falar, né? Cara que fez filme e tudo, As Luzes do Céu, que ele desafiou os ETs, aí ele passou 3 dias com eles lá, brigou com o ET, levou umas pancadas de ET e foi liberado. A Bianca e o Hermínio brasileiros, num caso muito similar a Beth e o Barney Hill, que foram abduzidos com o Gordini deles no Rio de Janeiro. A Bianca teve contato com o Carran, e tinha muita gente que falava muita coisa da Bianca. A gente estava num congresso junto em Curitiba, né? E eu sou muito assim, né? Deixa eu ver para ver o que é. E eu vi o Carran atrás dela. Eu não sabia que ele era o Carran, mas eu vi um ET atrás dela, e aí ela projetou o desenho do Carran. Era o cara que eu estava vendo. A Bianca é muito séria, faleceu também, mas esta é uma das sérias brasileiras que teve contato, foi abduzir, trabalhou muito. E o nosso Vilas Boas, né, aqui do Planalto Central, que foi abduzido na fazenda e levado para a nave, ele já estava sendo seguido pelas naves, foi levado para a nave, e aí o Meteia entrou pelado onde ele estava, né, e aí olhou para ele olhou para ela, nós é pó, a carne é fraca, aconteceu, né, aí ela apontou para a barriga e fez assim para o cosmos, né, então ele é um caso tridimensional em que o humano é abduzido com interesse de reprodução, mas ao invés de, a imensa maioria, que os gametas são tirados do óvulo, tirado do espermatozoide por a cirurgia, né, que eles enfiam o laparoscópio, ou porque fazem a ejaculação no homem, a mulher é diferente. Este cara aqui teve uma relação sexual mesmo com a Eteia. Próximo, por favor. Bueno, quais são os níveis de informação? Isso, gente, eu estou falando a nível planetário, tá?
Então, a consistência dos relatos de abdução é porque não importa a idade, o sexo, a cultura, o país, os dados são sempre os mesmos, né? O fenômeno, nível físico aparente, você vê o UFO, você escuta som, você vê luzes e tem lesões físicas. Muitas pessoas mandam fotos para nós com queimaduras nas costas, com marcas vermelhas no corpo. Ou você dormiu com um gato, ou alguma coisa diferente aconteceu, né? Fenômeno que talvez pudesse ser explicado pela nossa ciência, como a locomoção das naves, levitação de corpos, os fetos híbridos, né? E o fenômeno inexplicável pela nossa ciência, a viagem mental, o rapto, que acontece fora do nosso espaço-tempo, como a Elizabeth Andreasson falou, que se encontrou com o número 1, que para ela era Deus, obviamente que não, e uma dupla identidade humano-alienígena, que alguns humanos, quando voltam da abdução, têm. Próxima, por favor. Abduções na história, nós temos o famoso caso de Enoque, né? E o Pakal Votan. Você vê, aqui, isso aqui é a lápide do túmulo deste grande rei maia, né? Vocês veem que, vejam, os arqueólogos dizem que isso aqui é uma mulher dando à luz, tá? Eu acho que é muita imaginação. Isso aqui, para mim, é um camarada pilotando alguma coisa. Mas, enfim, os arqueólogos dizem que isso é uma mulher dando à luz. Mas é isso que está na lápide do Pakal Votan. E ele disse que voltava para casa. E a gente sabe que os maias realmente se foram, né? Então, tanto o caso de Enoque, que a gente pode ler na Bíblia, e outros, a Bíblia está rica em eventos ufológicos, como o do Pakal Votan, estão aí dentro da arqueofologia, que a Margarete citou, que são possíveis de serem estudados. Próximo, por favor. E quais são os tipos de abdução que podem ocorrer? Como a Margarete falou, 10% dos casos de abdução são físicos, ou seja, eles levam a gente em corpo físico. 90% é extrafísico. É muito mais fácil levar a gente desdobrado do que levar o corpo físico. Às vezes eles se confundem. Teve um caso nos Estados Unidos que eles raptaram 2 caras que estavam em um carro numa estrada lá no meio dos Estados Unidos. Aí os caras ficaram na nave e devolveram para os carros. Eles estavam andando para esse carro não é meu. Os 2 voltaram e trocaram os carros, porque ET também erra, né? Ou então pega você no quarto, devolve você na sala, devolve com o pijama ao contrário. Eles são, não é perfeito, não é porque é ET que sabe tudo, né? Mas vejam, todos os abduzidos têm as 2 faces. Eu fui abduzida pela primeira vez fisicamente, quando eu tinha 5 anos, e até eu ter 13 anos, eu fui muitas vezes para a nave, eu devo ter ido em corpo físico 1 vez por ano. Tá? Em esses 8 anos, eu devo ter ido fisicamente 1 vez por ano. Depois eu fui tudo em desdobramento, fui muitas vezes em projeção astral. Né? Margarete falou que eu dou queimo para aparelho elétrico, a minha avó tinha uma assim, como é que eu vou dizer? Ela tinha muito prejuízo com a minha estada, porque eu queimo caixa elétrica quando eu volto, que eu vou fisicamente para a nave, que eu volto, queima a caixa elétrica, queima computador. Isso aqui é uma coisa que eu nem devia estar usando, porque é questão de dias para ele queimar. Eu troco um computador por ano, né? Ele queima, eu não posso fazer nada, é mais forte do que eu. Telefone, lâmpada, geladeira, micro-ondas, mas é por causa disso. Quando a gente vai fisicamente para a nave, a Kundalini sobe, né, muito rápido, é uma parte do efeito que a gente tem com eles, e isso faz com que você fique com o seu campo de estática carregado, né? E aí só pode dar isso mesmo, curto. Próximo, por favor. Existe um forte caráter familiar nas abduções, forte. Na família de um abduzido, procura na ascendência e na descendência e você vai encontrar. Na minha família, meu avô foi abduzido, meu pai foi abduzido, eu fui abduzida e 2 sobrinhos meus foram abduzidos, né? O Paulinho e o Rafael. Agora, os filhos deles não serão abduzidos. Por quê? Porque parece que acabou. Eles não estão abduzindo mais. Acho que já fizeram o híbrido lá, já está o cristal, não precisa mais abduzir. Só os que são objeto de estudo ainda que continuam indo. Mas, aparentemente, não estão havendo novas abduções para o projeto Nova Raça Humana.
tá? Que foi criar um ser humano com um tempo de resposta emocional mais longo para a gente ser menos superficial e imediatista. Então, o caráter familiar é muito sério, muito forte em todos os casos de abdução. Próximo, por favor. E quem são os agentes do fenômeno? Greys. A grande maioria é o grey. Por quê? Porque vibracionalmente eles são muito próximos de nós. Humanoides, adâmicos, ou reptilianos, ou insetoides. Porque o que é humanoide? Cabeça, tronco, membros e posição ereta. Isso é um humanoide, tá? O humanoide pode ser adâmico, como nós, reptiliano, insetoide, pode ser zeta-reticuliano, como os greys. Entenderam? Existe uma diferença, né? Não entendeu? Não, então, humanoide, você é humanoide, eu também. Cabeça, tronco e membros. E posição ereta. Nós duas somos humanoides da raça adâmica. Mas pode ter um lagarto aqui, que é um humanoide reptiliano. Ou um louva-a-Deus, que é um humanoide insetoide. Entendeu? E seres com formas de animal. Próxima, por favor. Pergunta depois, gente. Porque senão a gente vai perder o horário aqui, não é justo. Quais são as dimensões básicas de uma abdução? Ó, alto grau de consistência dos detalhes narrados. Foi o que eu falei para vocês, consistência de informação. Né? E isso é a realidade. Quando alguém fala alguma coisa que você não tem paralelo, para e pensa. Porque só uma pessoa não pode acontecer um fato. Agora, quando você pega pessoas do mundo inteiro, idades diferentes, culturas diferentes, níveis sociais diferentes, etnias diferentes, e todas relatam a mesma coisa, você tem consistência. Foi nisso que se baseou a ciência ufológica para definir isto é uma abdução. Entenderam? Então, lá, manifestação física que afeta o corpo. Claro que afeta. Você vai para a nave, eles te botam um chip, enfiam uma agulha no teu pescoço, enfiam uma agulha no teu abdômen, enfiam um escópio no teu nariz, enfiam um aparelho que é de um metal maleável que se aprofunda para pôr chip no teu ouvido, que entra, passa pelo tímpano, põe o chip dentro do teu cérebro e sai sem perfurar o tímpano. Então, isso são evidências no corpo. Correlação de avistamento prévio ou na hora da abdução. Relatos de crianças de 2 e 3 anos idênticas a relatos de adultos. Mesmos relatos. Sensação de isolamento, porque o abduzido sente muito sozinho. Ele não se sente amparado nem socorrido. Os abduzidos passam a estranhar o meio em que vivem, que é lógico. Você está numa nave, você vê a terra lá de cima, vê uns caras grandões, vê uns caras pequenininhos, falam com você por telepatia, te mostram bombas atômicas destruindo a terra, te mostram os terremotos, inundações, te mostram belezas de prédios com homens e animais vivendo em harmonia. Caem todos os paradigmas, concordam? Caem todos os paradigmas. Então, você passa e fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha muito isso. Eu me sentia realmente muito deslocado do meu meio. Eu falava, isso aqui não pode ser real. O que é real? É isso aqui ou aquilo lá? O que é real é o que a minha família fala ou o que eles falam? Você fica nessa discussão, né? Crianças recebem por resposta que sonharam. Porque quando você fala para adulto, falar isso é sonho. Isso é bobagem, né? E o abduzido passa a ter medo de se expor. Por quê? Porque ninguém entende a língua que ele está falando, né? E olha lá, choque filosófico. Porque eles falam para você tem que amar o mineral, você tem que amar o vegetal, você tem que amar o animal, tem que amar o hominal. É isso que a gente escuta aqui? Não, hoje sim. Muitas pessoas acreditam nisso, mas é real para todo mundo? Não, não é real para todo mundo. É só ver o que os traficantes fazem. Na Amazônia, traficante de droga, de animal, de arma, de madeira, é destruição, né? Existe vida inteligente fora da Terra. Porque não é a ciência fala isso para a gente? Fala que nem existe vida. Então a gente fala, como assim, né? Eu estou vendo os caras lá e isso gera um trauma incomum. E é um trauma forte, bem forte. Todo abduzido é bem ansioso. Próxima, por favor. E a hipnose ajuda demais. A hipnose não pode, de modo algum, induzir a pessoa. Nós estávamos num congresso em Campina Grande que o cara falou, não, eu forcei para a menina dizer que tinha sido abduzido.
Isso não é hipnose, isso é indução. O hipnólogo, quando começa o processo, ele nunca sabe como vai acabar. Você tem que fazer o processo honesto para dar certo. Próxima, por favor. As características comuns dos relatos, ruído de motor de helicóptero, luz nos cômodos, você começa a ver luz brilhando na sua casa. Meu Deus, eu vi. Vou ser abduzida? Não, pode ser espírito mesmo. Pode ser problema da força e luz também. Zumbido ou vibração. Aquele zumbido que eu escuto no ouvido é de ET? Pode ser, mas normalmente não é. Sensação de flutuar, porque eles te desdobram, né, e você sente corpinho leve no ar. Sensação de ver um UFO de perto. Você vê mesmo, você está dentro dele. Sensação de ter estado numa sala de cirurgia, porque eles colocam a gente numa mesa de cirurgia, onde eles fazem os procedimentos. E amnésia lacunar. Parece que você perdeu algum tempo. Horas, dias. O Travis Walton não sabia que tinha perdido todo o tempo que ficou na nave. Ele estava magro, estava desidratado, não é? Ele não fazia ideia de quanto tempo ele ficou na nave. Essa amnésia lacunar é bem comum. Próxima, por favor. É normal os abduzidos falarem que os aliens são amigos. Síndrome de Estocolmo? Não, porque eles são bons mesmo, sabe? Eles são legais, eles são positivos. Apesar do que acontece fisicamente conosco, eles são altamente positivos. Eles só nos induzem coisas boas, sentimentos bons, preocupações, nos falam de agir em prol do bem. Assunto a ser evitado. Se você falar aí fora que você foi abduzido, a maioria das pessoas vai dizer que você é maluco. Isso. Descrédito por parte da sociedade e da ciência. Oficialmente, sim, a ciência não acredita em abdução. Só oficialmente também, né? Mais de uma ocorrência na vida. Ninguém é abduzido uma vez só. A abdução é recorrente, tá? E a abdução de um dos cônjuges costuma não acordar o outro. Isso aqui dá divórcio. Porque você vai, e o seu marido fica lá roncando, não é capaz de fazer nada para evitar que o cara te tire da tua cama, da tua casa. Ou então a esposa fica lá dormindo e você vai. E crianças, viu, gente? Isso aqui é muito pior em crianças, porque elas gritam pelo socorro dos pais e é um socorro que não vem. Então, isso aqui gera problemas. Porque geralmente o cônjuge ou o pai ou a mãe não acreditam que aconteceu a abdução. Então, percebe isolamento, a solidão do abduzido? Próximo, por favor. O Claudeir Corvo, um dos grandes ufólogos brasileiros que desencarnou, não é? Ele fez etapas da abdução. Ele diz que na pré-abdução eles observam o objeto de estudo. Ficam sacando seu horário, como é que você vive, onde que você anda, se você vai sempre pelo mesmo caminho, se você muda, quais são as suas programações. Depois, um sinal, a pessoa que vai ser abduzida recebe um estímulo sensorial que alguma coisa está diferente. Você começa a achar que estão te vigiando, você começa a se sentir olhado, começa a aparecer luzes na tua casa, teu telefone celular começa a fazer sinal maluco, liga para o Juliano Posati sem saber por quê, eu aqui, o telefone lá e liga para o Juliano Posati, é verdade. Eu estava dando uma entrevista em Dourados, né? Lá em Dourados, e aí o meu telefone ligou para o Juliano Posati, só que eu estava aqui e meu telefone estava lá. E ele falou, o que você me ligou? Eu falei, não te liguei, eu estava dando uma entrevista, não, você me ligou. Meu telefone ligou para ele. Então, são sinais que eles mandam, né? E o processo da captura, que existe uma confusão seguida, uma confusão mental, seguida por amnésia, ou paralisia, na sensação de alegria, de êxtase, né? E muito amor por parte que a gente sente pelos ETs, exceto quando eles dão sorvete de creme, que realmente é muito ruim. Se fosse o sorvete de cambu, caribó, gente, se fosse sorvete de caribó, eu topava ser abduzida todo dia. Próximo, por favor, mas é de creme, é muito ruim. E ainda, você sente a entrada no veículo, na nave, né? As portas não têm trinco, não tem juntura. Né? Eles sempre levam a gente para fazer uma excursão pela nave. Tipo assim, olha que legal, olha que é uma nave e tal.
Eles levam a gente mesmo, geralmente é parede circular, a luminosidade é indireta, mas você vê perfeitamente bem, a temperatura tende a ser mais fria, tipo 13, 14 graus, mas você não sente frio. O que me chamava muita atenção era o silêncio, era profundamente silencioso. E a comunicação que é sempre telepática. Próxima, por favor. E aí a gente passa por exame clínico, e eles realmente são muito bons em exame, né? A gente passeia pela nave-mãe. A nave-mãe, eu fui numa nave pequenininha, quando a gente entrou na nave-mãe, não é que eu passei pela nave-mãe, não. A nave pequena parou num deck, um dos greys que estava comigo me pegou pela mão e a gente passeou, não andou muito não, porque eu acho que a ala de pesquisa fica no mesmo andar onde para a nave, porque até deve ser mais fácil assim, mas é grande, a coisa é grande, né? E a gente tem contato dentro da nave com outros seres, geralmente humanoides como nós, ou seja, adâmicos, que é para mim não dá medo, né? E os greys também, mas a gente vê insetoide e tudo. Próxima, por favor. E aí você volta para casa, para o ponto de origem. Mas vem com algumas repercussões. Os sonhos ficam mais intensos, você desenvolve fobia. Eu fiquei com medo de inseto, porque eu tinha que me abduziram insetoides dentro da nave. A imaginação, criatividade aumenta muito, aumento da capacidade intelectual, da mediunidade e da paranormalidade, por causa da subida da Kundalini ativa mesmo. Então, tanto a paranormalidade quanto a mediunidade ficam ativadas. Algumas pessoas podem vir com cicatrizes e mudanças fisiológicas, como o aumento da diurese, você urina mais, por exemplo. Toma mais água, muda a vontade de comer uma coisa ou outra, tá? Próximo, por favor. E aí, a gente passa a ter a síndrome do contatado, que a Margarete falou, a síndrome do herói, né? Todo mundo acha que tem uma missão, que tem que salvar o planeta. A gente conhece um abduzido lá de São Paulo, que ele achava que ia ser o presidente da República, porque para que iam dar tanta informação se não fosse para ele ser o presidente da República, né? Ele não se candidatou, ok? Até hoje, que eu saiba, não se candidatou. E muitos dizem que não podem divulgar o que aconteceu. Isso é um comando hipnótico que eles colocam. Próximo, por favor. Quanto tempo eu tenho ainda? 8 minutos? E aí a gente tem a descrição do evento por parte do abduzido. Próxima, por favor. Você pode ser uma pessoa única abduzida ou abduzida em grupo. Na primeira vez que eu fui sozinha, na segunda vez foram outras crianças, né? A comunicação é sempre telepática, mas eles podem falar, e quando eles falam a sua língua corretamente. Na nave, gente, a gente fica todo mundo muito solidário, muito amiguinho, né? Sim, fica comigo, fica com você, a gente se protege. Não, é sério, o sentimento de autoproteção que os humanos desenvolvem na nave é enorme, e eles querem esse sentimento. Eles estimulam esta solidariedade, tá? Próximo, por favor. Você normalmente tem a noção de estar numa cela sozinho, não é uma cela, é um quartinho que tem uma caminha com um colchãozinho, sabe? Aí eles falam para você tirar a roupa. Se você não tira, quando você vai ver, você está peladão mesmo, né? Mas eles são muito educados, não tem nenhum interesse outro que não seja científico, né? Aí você se vê sentado numa mesa metálica com encaixe para braço e perna, você não consegue mexer nada além dos olhos, nada te prende. Eles se aproximam da cabeça e eles, principalmente os zeta-reticulianos, eles focam num olho e eles entram por esse olho, fazem um scanner da sua cabeça, da sua vida passada, é bem intenso, bem intenso. E você tem uma sensação que eles podem escanear você inteiro. E às vezes eles deixam você ver alguma coisa que eles estão mostrando. Próxima, por favor. O exame físico é muito intenso, procedimentos invasivos, a dor é totalmente amenizada pelo sorvete de creme e por hipnose. Eles tiram amostra de tecidos, tiram principalmente sangue para estudar os neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, serotonina, endorfina, eles estudam muito isso. Eles tiram óvulos e espermatozoides, mas só quando nós estamos sexualmente maduros,
Antes eles só estudam para ver se está tudo bem e chipam, né? Eles costumam pôr clipes de estudos. Próximo, por favor. Colocam chips que não apresentam cicatriz nenhuma na pele, diversos tipos de função tem, né? Desde aqueles que são apenas para monitoria do objeto de estudo, que são chamados de nêutros, aqueles que são facilitadores, que ampliam o que você já tem, ampliam, por exemplo, a sua mediunidade, a sua paranormalidade, sua memória, a sua aptidão física, ou aqueles que são indutores, esses são colocados pelo lado errado dessa equação, pelo pessoal que não é bom, não é? Que induz em você um comportamento que geralmente não é sadio, como, por exemplo, o serial killer, não é? E eles colocam eletrodos no sistema nervoso central, que é justamente para estudar a ação dos neurotransmissores. E isso, ao longo do tempo, eles vão vendo se a gente ainda precisa do mesmo nível de neurotransmissor para ter uma resposta, ou se a gente, amadurecendo, começa a dar respostas cada vez mais maduras em relação à quantidade de neurotransmissor produzida. Porque é importante para eles entenderem por que nós somos tão reativos, emocionalmente reativos. Próximo, por favor. E aí você volta da nave com estupefação, incredulidade, medo, isolamento, solidão, acha que ficou maluco, tem aumento da diurese, fica com insônia, e o abduzido geralmente tem insônia o resto da vida, alterações de pressão arterial para mais, muda o hábito alimentar, perda de horas e principalmente a amnésia do evento. Próximo, por favor. A gente geralmente fica com mal-estar emocional. Aconteceu alguma coisa que eu não sei o quê. Sensação de memória interrompida, sonhos muito confusos, sensação de estar sendo observado e premonição de novas abduções. Eu sempre sabia quando eles iam vir de novo. Eu sabia. Dias antes eu já começava a sentir que dormir era um problema. Às vezes eu preferia não dormir. É verdade. Próximo, por favor. Algumas pessoas têm um forte zumbido na cabeça aliado à dor de cabeça. Pode ter sangramento pelo nariz, pelos ouvidos, pelos órgãos genitais e pelo reto, dependendo da manipulação que passou na nave. Próximo, por favor. Próximo, que eu já falei. Agora, disso tudo que eu falei, ainda tem alguém aqui que quer ser abduzido, não? Uma vez a chilena falou isso, mas por que vocês tanto querem ser abduzidos? Mas, gente, vejam, este processo, a partir de 2010, praticamente não ocorre mais. Só quem está em processo de estudo vai para a nave, tá? Mas, caso contrário, abduções para criar o híbrido, que é a criança cristal, já não estão acontecendo mais. Aí, mas híbrido, o DNA é de quem? É nosso, terrícola. O que a gente chama de híbridos são pessoas que têm no genoma característico da espécie humana do planeta Terra a ativação de genes normalmente não ativados. Por isso que as crianças estão aí, os jovens, não é? Apresentam uma paranormalidade maior, uma mediunidade maior, desdobram lucidamente, mexem com energia, porque eles já vêm com esta ativação dos seus genes que as gerações anteriores não tinham, tá certo? Então, assim, a abdução pode ocorrer pelos confederados, éticas, pelos draconianos, agressivas ao extremo, e são estas que o David Jacobs, o Bud Hopkins e o Mário Rangel descrevem. Sempre há um acordo pré-encarnatório. O abduzido não é uma vítima, ele tem consciência da dívida que ele tem para com a vida, para com a civilização, e aí ele se voluntaria para este trabalho da nova raça humana. Exclusivamente por afinidade a um dos lados é que você vai ser abduzido. Ou seja, uma pessoa que não tem afinidade com o que é ruim não vai ser abduzido pelos draconianos. Ok? É por uma lei de afinidade mesmo. Comprometimento total com o projeto Nova Raça Humana, porque acredita mesmo que a Terra vai se tornar um planeta de regeneração, que o sistema límbico tem que sofrer algumas alterações para que o nosso tempo de resposta seja maior e que a gente saia do reflexo condicionado que a gente vem carregando aí há várias encarnações, que é o que as crianças cristais já têm, né?
doação de material genético, concepção ou inseminação artificial. Muitas mulheres ficam grávidas, o feto desaparece do útero delas. Muitas mulheres relatam que têm sonhos de estarem numa nave amamentando bebês. Nós temos vários casos estudados, mulheres que tinham tido filhos há 6 anos e continuavam produzindo leite, o bebê não mamava, mas ela sonhava que estava com bebês diferentes dando de mamar na nave, né? Isso é muito comum. Gestação natural ou artificial, quer dizer, a mulher pode ser inseminada artificialmente ou até de marido mesmo, e essa gestação pode vir a termo ou não. Estudos com neurotransmissores ao longo da vida do abduzido, e este ainda ocorre, porque a gente já não tem mais evidências que ele esteja ocorrendo. Próximo, por favor. A Confederação trabalha para a nova raça humana. Os draconianos, para uma nova raça draconiana, no entender do David Jacobs, eles querem colonizar o planeta com híbridos deles. Gente, David Jacobs fala da casuística lá dos Estados Unidos. É diferente da casuística dos pesquisadores brasileiros. Um novo sistema límbico que dê oportunidade de respostas mais sensatas. E eles querem exterminar os seres diferentes. Os draconianos, é a diferença. Possibilidade de ativação de genes restritos aos humanos da Terra para normalidade e mediunidade. E eles querem, os draconianos querem a alteração do bioma terrestre para eles poderem viver aqui, tá? A Confederação, atração de espíritos de maior evolução para gerar as matrizes dos novos corpos físicos. Nós sabemos que o corpo físico tem sua matriz no perispírito, não é isso? Então, se um espírito tem maior envergadura, ele consegue produzir um corpo humano com uma carga genética melhorada e assim ter um corpo mais condizente com um espírito de melhor evolução. E estes draconianos querem permanecer no poder do planeta. Vê que existe uma guerra mesmo, como o Aguinaldo falou. Hoje, no plano espiritual, a coisa está bem pior do que aqui no plano físico. Próxima, por favor. Então, os confederados querem parceria. Os draconianos também. Esses aqui querem com os bandidos, aqueles querem com os mocinhos. Os confederados trabalham pela ética e pregam a ética. Os draconianos iludem, mentem e enganam. Os confederados trabalham para desenvolver em nós a empatia, os draconianos a brutalidade. Os confederados apoiam a pesquisa, os draconianos também. Vocês pensam que eles não são burros. Pelo contrário, eles são profundamente inteligentes. Os confederados ensinam os seus abduzidos e contatados, ensinam o quê? A sermos mais úteis ao meio. E os draconianos treinam soldados. Os confederados querem despertar da mediunidade e os draconianos querem o despertar da paranormalidade. Por quê? A mediunidade, você tem que ter um operador externo para acontecer, não tem? A paranormalidade, você produz o fenômeno. Então, aqui, nós conhecemos um paranormal híbrido draconiano que mete o braço dentro da televisão. Tá? Os confederados não querem show, não querem circo, eles querem ação em prol do bem. Próxima, por favor. O contato já existe, isso não tem dúvida, não tem margem para dúvida alguma. Mas esse contato é com humanos seriamente comprometidos com a nova Terra. Tá? Hoje em dia nós temos uma loucura de gente aí inventando ET para torta e direita, e você tem que olhar no fundo da sacola para ver o que é que tem lá. Tá? Lamentavelmente, humanos extremamente corruptos mentem e enganam, tornando mais longo o processo de contato pela desinformação que plantam. E a nossa luta está exatamente aqui. Não tem que ter charme. Pau é pau, pedra é pedra, a verdade é verdade, a mentira é mentira. Não tem que ter, apareceu uma nave aqui, o cara veio flutuando no ar, tal. Sabe? Se aparecer uma nave, primeira coisa que eu vou ver é se o cara é bom ou ruim. Se ele for ruim, eu vou sair correndo, ele pode vir plantando bananeira. E se ele for bom, ele não vai vir levitando, ele vai pisar no chão. Por quê? Porque eles respeitam o meio em que eles estão. Então, este respeito ao meio onde estão é exatamente cumprir as leis do planeta onde eles estão
por ordem de Jesus, que é o comandante planetário, se manifestando. Tudo isso que a gente está falando tem um comandante supremo regendo. Nada que aconteça aqui está fora das mãos da fonte criadora de Deus. Tudo está certo, na hora certa, do jeito certo e adequado. Cabe a nós fazermos a escolha, se nós queremos a verdade ou a impostura. Se nós queremos crescer ou queremos permanecer como estamos. Se queremos abrir mão do que é temporário pelo que é permanente. Porque eu acho que agora a gente tem que pensar assim, se eu fizer isso, o que isso impacta na minha eternidade? Não agora, mas para a eternidade. Concordam? Como a Juliana falou, a regra para evoluir é simples. Autoconhecimento, que todo mundo pode comprar na esquina, solúvel, né? Autoconhecimento. Conhecimento e prática do bem. Sem nos conhecermos, jamais seremos capazes de evoluir. Nós temos que praticar, sim, e a fundo o autoconhecimento. É doloroso, mas precisa ser feito. Precisamos estudar muito, justamente para não cairmos nas armadilhas da vaidade, da ganância, da ignorância. Temos que estudar e saber discernir a verdade da impostura. E, sobretudo, temos que praticar o bem. E falando em praticar o bem, né, Bruno? A associação de vocês aqui, eles estão com 110 famílias no terreno invadido aqui próximo ao bairro Girassol. Tem famílias em alto nível de vulnerabilidade, com crianças passando fome. Então, pessoal, vocês do Zoom, vocês estão aqui. Se vocês puderem ajudar a este trabalho muito sério que esse pessoal... Vem cá, Bruno. Muito sério que esse pessoal está fazendo, que é um trabalho de formiguinha, né, Bruno? Formiguinha, seria interessante, assim como vocês levantaram as obras do Crispim, lá de Piauí, como ajudaram tanto a Casa do Consolador, o Rancho dos Gnomos, Santuário dos Elefantes, os meninos de Aruanda, eu peço a vocês que apoiem também a obra desses moços, né, que fazem muita diferença. Gente, eles estão trabalhando com os mais vulneráveis. As imagens que o Bruno me mostrou ontem realmente machucaram fundo. Você vê crianças na situação que estão. Você não quer falar, Bruno? Mônica, obrigado. A gente tem um núcleo de amparo espiritual e social Consciência Nova, que fica aqui pertinho para quem ainda não conhece, passando a barreira federal, né, que era do Detran. A gente tem um trabalho que a gente fortalece com cestas básicas, com amparo, dando encaminhamento com os nossos amigos assistentes sociais. E aí, Simone, que dirige lá, trabalha numa escola, e recentemente ela recebeu um relato que muito tocou todos nós, e principalmente, eu queria que o pessoal que participa do Entre Mentes levantasse a mão, o pessoal que participa do estudo no domingo, tá? Ainda tem alguns companheiros atrás, e a gente recebeu essas imagens. Simone Miranda, Simone, que é a gestora de um colégio aqui no Girassol, a gente estava lá, eu fui visitar ela, e chegou uma garotinha chamada Vitória, e eu perguntei para ela onde ela morava, né? Ela falou, eu moro aqui na Invasão. Para ela, muito simples, né? E após eu sair, a Simone me relata que chega a mãe, acho que a mãezinha ou vozinha dela, e diz assim, Dona Simone, eu estou muito preocupada, porque as crianças vão entrar de férias, e elas vêm para a escola, elas conseguem tomar café e almoçar. E aí, à tarde, a gente faz alguma coisinha para ela e bota elas para dormir cedo, até chegar o outro dia para elas poderem voltar para a escola. Só que agora elas estão entrando de férias, já estão em período de férias. E a gente não sabe o que vai fazer para dar de comer para elas. E através de um trabalho que nós fizemos junto com o grupo, nós conseguimos, no dia 17, cestas básicas que foram entregues, e no dia que foram entregues a gente fez aquelas imagens, né? Então são pessoas que, infelizmente, estão morando em locais que são bem perigosos, né? Ainda com a questão do tráfico, venda de drogas, crianças totalmente vulneráveis, digamos assim, poucas pessoas ali têm um telhado decente e uma parede decente. Tala, pau, madeira. Quantas crianças dormem num colchão, Bruno? A gente mostrou aquela cena lá, né? No único colchão, num quarto, que eu acho que não posso, eu acho quase do tamanho do banheiro, você tinha uma cama, que era só um resto, né? Na verdade, de poucos colchões, e mais ou menos umas 6 crianças dormindo com a avó. E ali o pessoal se virando para dormir. E a gente notou na imagem, né, que não tinha nada para comer, um pouquinho de arroz, umas coisas estragadas por ali. Então, a gente pede ajuda
de todos vocês. A Simone Miranda daqui a pouco pode passar a conta, que ela está auxiliando, a gente está precisando de ajuda. Inclusive, temos o seu Camilo, que fez doação de cestas para nós, que está nos empenhando, a gente está querendo adentrar o local, mas não somente doar cesta para mitigar a fome, mas fazer um trabalho para dar mais dignidade, seja reformando algumas casas, seja levando um pouco de estudo, conhecimento, através de contatos de muitos que estão aqui, que são influentes, que pode conseguir um emprego para alguém de uma família, que já alivia um pouco, né, a pressão lá. Então, a situação lá é muito crítica, o nosso trabalho está sendo comprometido também em auxiliar essas famílias, e temos um outro trabalho que é com algumas famílias que extinguiu o lixão do Aurá, para todos que moram aqui em Belém sabem disso. Muitas famílias viviam da cata do lixão ali, das recicláveis, e acabou, digamos, o que eles trabalhavam. Então, a situação lá também é muito crítica, e são muitas famílias. Simone faz palestras em CRAS, e numa dessas palestras, a gente teve um relato que talvez eu me emocione aqui, eu peço desculpa para vocês. Era véspera do Dia das Mães, uma senhora, na hora que ela estava fazendo a palestra, perguntou: se você pudesse ganhar algo, o que você gostaria de ganhar? Eu gostaria de ganhar meia cuba de ouro. E essa mãe perguntou por quê? Porque eu não sei o que eu vou dar para os meus filhos amanhã. E assim, foi muito chocante para a gente, né? Outra queria ganhar um perfume porque ela sempre catou dentro do coisa e achou frasco de perfume, mas nunca tinha ganhado um. Eu vendo perfuminhos, né? E acabei dando para a Simone um, ela entregou para a senhora, que ficou muito bacana. E a gente recebe doação de roupas, sapatos, a gente está promovendo, junto com essa ideia dessas pessoas que estão aqui, nossos amigos, um Dia das Crianças Especiais, um Natal, que a gente está tentando fazer esse ano. Então, todos que quiserem colaborar, puderem, digamos, despertar a consciência e nos auxiliar nesse projeto, fica aqui pertinho, a Rua São João, 495, nosso núcleo, ou pode pesquisar no Instagram da casa, tá? @Núcleo Consciência Nova, Facebook, Instagram, vocês conseguem nos encontrar. Contatos comigo ou com Simone também, tá bom? Muito obrigado. Eu acho que os CTs amariam que se a gente hoje assim, eu vou dormir, mas amanhã uma criança que eu adotei não vai passar fome. Porque no planeta da Sheliana não tem o filho dele ou o meu filho, são as nossas crianças, como os índios fazem. A gente precisa tanto aprender com os índios a serenidade da vida solidária, né? Então, gente, muito obrigada pela atenção e vamos prestar atenção no trabalho desse pessoal.